Oi, pessoal. Em um vídeo passado, um dos vídeos que a gente fez um pouquinho mais para trás, eu falei um pouquinho, eu citei rapidamente, uma expressão que as pessoas não conhecem muito, que é a expressão textos apócrifos ou evangelhos apócrifos. E eu prometi que depois ia retomar esse tema. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre os evangelhos ou os textos apócrifos da Bíblia, do Novo Testamento, especialmente mais da Bíblia. Primeiro, o que é um texto apócrifo? Não é? A palavra apócrifo, no sentido mais amplo, a gente pode dizer que significa o seguinte: é aquilo que não está aqui, está fora. Não é? Esse prefixo a quer falar isso, né? Da exclusão. É um texto, é um escrito fora. Né? Que justamente são textos que não entraram na Bíblia, que ficaram fora da Bíblia. Isso é importante porque a gente acha que a Bíblia ela nasceu pronta, como a gente recebeu, e não é. A Bíblia é um fruto de uma construção de mais de 2000 anos de história, aonde a experiência de fé de um povo, que é o povo de Israel, que se tornará o povo judeu depois, no tempo de Jesus, né, é uma construção de um povo que vai sendo acompanhada por uma experiência de fé. E essa experiência de fé vai sendo depois consignada, né, vai sendo registrada, vai sendo expressada por meio de textos. Só que esse processo é muito complexo. Né? É um processo que não é simples. Vamos aqui por partes. Né? Primeiro você tem a experiência do povo. Depois você tem um momento que essa experiência, depois de ser transmitida por muito tempo oralmente, ou seja, de boca em boca, porque não se dominava a escrita nos povos antigos, não é? Poucas pessoas dominavam a escrita. Né? Então, muito tempo vai ser essas experiências de fé, essas tradições que nascem na tribo, na família, no clã familiar, vão sendo transmitidas oralmente, depois isso vai se tornar, ganhar um corpo e vai, em algum momento, virar texto. Né? Uma pessoa ou pessoas vão registrando isso de forma escrita. E alguém, em um certo momento, transforma isso num texto único, né? Que nós vamos chamar de livro. Né? Então, os textos da Bíblia, eles não nasceram de uma redação de uma pessoa que sentou e resolveu escrever. Né? Mas é fruto de todo um processo dinâmico. Talvez as cartas no Novo Testamento são mais pontuais, porque aí, por exemplo, as cartas de Paulo senta e escreve a carta e envia para a comunidade. Mas textos como os Salmos, como Gênesis, como Êxodo, como Provérbios, como Deuteronômio, como os livros dos profetas, né? Isaías, Jeremias, Abacuque, né? E tantos outros, esses textos todos, eles não nasceram de uma sentada de alguém que sentou e escreveu. Só que não foram só esses textos que surgiram, outros textos existiam, né? Mas não entraram na Bíblia, que nós chamamos essa expressão de cânon, não é? Ou seja, não foram determinados, não fazem parte da lista. O cânon quer dizer isso, lista, né? Não fazem parte do cânon, ou seja, da lista dos livros que foram considerados livros fundamentais para a fé. Aí você pode perguntar, mas quem é que resolve isso? Como é que isso acontece? Né? Não é simples de explicar, mas eu vou tentar aqui simplificar a explicação. O cânon judaico, ou seja, a lista dos livros judaicos, considerados normativos, fundamentais para a fé judaica, eles vão ser fechados, vão ser estabelecidos ali depois de 70, né, do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém cai numa guerra com os romanos e o judaísmo tem que se reorganizar. Então, eles, né, aquelas lideranças judaicas que dominavam a arte da escrita, da leitura da lei, da interpretação da lei, da Torá, né, eles então vão estabelecer esse cânon, baseado em alguns critérios. Quais são os critérios? Né? Que o texto seja realmente significativo para a fé da comunidade, que ele tenha sido escrito sobre certas condições. No caso do texto judaico, tenha sido escrito
na língua judaica, né, tenha seguido certos critérios de escrita, de organização, e aí assim vai se construindo um conjunto de critérios. E nesses critérios esses livros se encaixam. O que não se encaixa, ficou fora. Né? Ficou fora. Não é considerado normativo. Pode até ser lido, refletido, mas não é normativo para a fé da comunidade. Parecido é o Novo Testamento. Né? Os cristãos eles vão não só pegar textos do Antigo Testamento e considerá-los também normativos, canônicos, ou seja, parte da sua lista de textos considerados sagrados, normativos, fundamentais para a fé, mas também os textos que eles estão produzindo, os evangelhos, as cartas, depois, né, alguns anos depois que esses textos foram produzidos, esses cristãos vão se debruçar sobre esses textos e vão então separar o que é o que não é realmente útil para a fé. Então é um processo muito mais complexo, muito mais complexo. Eles então vão discutir a partir da experiência da vida concreta, de como esses livros são acolhidos nas comunidades, como esses livros realmente expressam a fé da comunidade cristã e assim por diante. Com esses critérios que vão sendo estabelecidos, não são só isso que eu estou dizendo, tem muitos outros, mas eu estou dando só alguns exemplos para vocês entenderem, também vai sendo estabelecida a lista, o cânon, a lista dos livros, então, que são considerados normativos, sagrados para os cristãos. E aí se excluem outros textos, né, que são considerados apócrifos. Então, talvez alguém já tenha ouvido falar, porque o pessoal adora usar isso para filme e para livro de romance, para falar de teoria da conspiração, do Evangelho de Tomé, por exemplo. O chamado Evangelho de Tomé é um texto apócrifo, ou seja, não entrou na lista dos livros canônicos. Por quê? Por várias questões. Dentre elas, porque o texto ele está muito próximo na sua maneira de se expressar de uma corrente de pensamento que havia ali nos primeiros séculos do cristianismo, que se chama gnosticismo, e que essa corrente de pensamento ela foi considerada uma heresia pelos cristãos. Né? Então, o Evangelho de Tomé se aproxima muito, em alguns aspectos, do gnosticismo. Também é um evangelho mais tardio, né? Bem mais tardio. Se eu não estou enganado, século III, século IV depois de Cristo. Então, a distância também do texto em relação ao fato, aos acontecimentos, né, apontam para a sua exclusão. Então, vários critérios são usados. Estou dando esse exemplo de Tomé só para mostrar a vocês alguns elementos que fizeram que esse Evangelho de Tomé não fosse considerado um texto canônico, ou seja, da lista dos livros que deveriam compor a Bíblia cristã. Por isso ele ficou fora. Mas é um texto que vale a pena ser lido, é um texto que é estudado por quem é da área de Bíblia, Novo Testamento, estuda história do cristianismo, se estuda o Evangelho de Tomé porque ele oferece elementos que nos ajudam a entender um pouco a própria construção da Sagrada Escritura, né? E esse processo, né, de definição dos livros que compõem a Bíblia. Mas um exemplo para vocês, só para ilustrar, eu gosto muito de lembrar esse exemplo que eu uso em aula, na Carta de Judas, né, existe no Novo Testamento uma epístola chamada Carta de Judas. É um texto pequenininho, tanto é que ele não tem nem capítulo. Ele é um texto de uma página que está lá no Novo Testamento. Quando você lê a Carta de Judas, você vai encontrar dentro da Carta de Judas uma citação que o autor da carta faz de um texto apócrifo, que é o chamado Livro de Enoque. Um texto que não entrou no cânon nem judaico, nem cristão, do que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas na época que a Carta de Judas foi escrita, esse texto circulava, era lido, era conhecido, ainda não se tinha definido o cânon dos textos, ou seja, a lista dos textos. Então esse texto era lido em várias comunidades e algumas aceitavam esse texto como um texto que tinha elementos interessantes para a vida da comunidade. Então ele cita esse texto. O autor da carta também reconhece nesse texto que o que ele diz tem alguma coisa significativa e ele usa esse texto. Mas veja que é um texto que não entrou, não está no cânon do Novo Testamento, né? Porque depois
que o tempo vai passando, que a comunidade cristã vai amadurecendo e ela vai ficando mais distante do momento original dos textos e que o texto vai sendo usado durante o tempo e a história da comunidade, é nesse processo que você vai discernindo o que realmente edifica e o que não edifica. E uma hora se estabelece, não, isso aqui é o suficiente. Essa lista de livros é o suficiente para a nossa fé. Não precisamos colocar mais nada de fora, né? O que temos aqui, o que estamos definindo aqui, é o necessário, é o suficiente. Então é assim que se fecha o cânon, né? Se estabelece a lista, e aí na Bíblia, depois disso feito, né, na Bíblia cristã, por exemplo, não entra mais nenhum livro na Bíblia, né? A Bíblia está fechada, estabelecida como um livro completo para nós. Ou seja, o que tem nela é suficiente para orientar e sustentar a nossa fé. Agora, isso não quer dizer que esses outros textos que ficaram fora não têm sua utilidade. Só não são normativos para a fé da comunidade cristã. Para a fé da comunidade cristã, não. Mas eles são úteis para a gente estudar, conhecer, até para nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Por exemplo, no mês de julho, no final do mês de julho, há uma festa cristã, né, que é muito popular aqui no Brasil, né, em muitos lugares, que é a festa de São Joaquim e Santa Ana, que o pessoal chama de Santana, né, emenda tudo e chama de Santana. E é celebrada a festa dessas duas figuras, porque eles seriam os pais de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, os avós de Jesus, maternos de Jesus. Veja, na Bíblia, no Novo Testamento, não tem a referência a eles. Nós conhecemos esses nomes por causa de um texto apócrifo, né, que cita esses nomes como os pais de Maria. E isso entrou na nossa tradição cristã como uma informação que faz parte, então, hoje da vida da comunidade cristã. Porém, é uma informação que vem do texto apócrifo. Se não fosse esse texto apócrifo, nós não saberíamos que os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana. Então veja que os textos apócrifos nos ajudam, oferecem elementos, porém eles não esgotam, ou melhor, eles não são normativos, né, para a nossa fé. O que é normativo para a fé é o que foi estabelecido como a lista, o cânon, que compõe hoje o que nós chamamos de Bíblia. Ou seja, os livros que estão no Antigo Testamento e os livros que estão no Novo Testamento. Esse é o nosso cânon. Bom, espero que eu tenha conseguido explicar ou deixar claro isso. Se você tiver dúvidas, deixa aqui no comentário alguma pergunta e a gente pode até fazer algum outro vídeo explicando melhor algum ponto, se aqui a gente não conseguiu deixar bem claro, tá bom? Deixa aqui alguma pergunta, a gente vai tentando, na medida do possível, fazendo juntos esse caminho, tá certo? Um abraço e até a próxima.